Bom dia, tudo bem? Saudações salesianas, querido povo do primeiro termo, do primeiro ano do curso de Direito. Vamos continuar estudando nossa matéria, que é a História do Direito. E agora nós vamos terminar o estudo da fase romana, da época romana. Como eu falei para vocês, nós tivemos a época da realeza, em que era um rei. Depois nós tivemos a fase da república, a fase do império, onde nós tivemos o auge da expansão territorial de Roma. Acontece que depois dessa fase áurea, da Pax Romana, nós tivemos as invasões bárbaras, que foram, com o tempo, solapando e reconquistando territórios que até então tinham sido há 300, 400 anos conquistados pelos romanos, subjugando os povos. Com o tempo, esses povos incorporaram a cultura romana para si, avançaram tecnologicamente, foram globalizados pelo Império Romano e agora nós estamos na decadência do Império Romano. É que nós já tínhamos a divisão do Império Romano em Oriente e em Ocidente, sendo que o Império Romano do Ocidente, dado as sucessivas invasões bárbaras, toda a cultura, principalmente a cultura jurídica romana, desapareceu, se esvaneceu. Nisso os bárbaros eram extremamente ultrapassados. Quando os bárbaros incorporaram essa cultura romana, eles os menosprezaram. E o que aconteceu com a Europa? A Europa entrou na fase das trevas, que é o nosso próximo ponto, nossa próxima aula, que é o direito feudal, em que a cultura jurídica romana se esvaneceu. E o que sobrou da cultura jurídica romana foi para o Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino. Acontece, senhores, que esse Império Bizantino também foi solapado quando as invasões muçulmanas culminaram em 1453, derrubarem Constantinopla. Mas até então aí, boa parte da cultura jurídica romana ficou guardadas em livros. Esses livros foram para mosteiros e só por volta de 1500, ou seja, praticamente 1000 anos depois, estudiosos começaram a estudar tais livros em latim, em grego, e foram ver como é que era tão forte, tão vasta, tão rica a cultura jurídica de Roma. E a partir de 1500 que realmente começou o ressurgimento do direito romano. Então o direito romano ele teve um hiato de 1000 anos entre a queda do império, a solapação do império e o ressurgimento pelos romanistas, chamados romanistas, os estudiosos de Roma. E eles, nesse estudo, eles verificaram que o ápice da cultura romana jurídica culminou com a derrocada do Império Romano. Olhem só que contraditório. Justamente quando o último romano, o último grande imperador de Roma, que foi Justiniano, ele, por esforço próprio, apesar de Justiniano ser uma pessoa tosca, mas ele tinha sensibilidade de reunir professores de curso de direito da época, principalmente Triboniano. E sobre a batuta de Triboniano foram reunidos professores, consultores, que pegou toda a obra romana que eles tinham. E eles classificaram, eles compilaram e fizeram 4 livros. A obra romana de Justiniano compreende em 4 livros: o Código, o Digesto, as Institutas e as Novelas.
Queridos, não se preocupe com os termos latinos. Vocês não precisam decorar os termos latinos, tá? Não vou exigir na prova termos latinos. Se você quiser decorar, ótimo, fica a título de cultura jurídica. Mas não se preocupe que não será objeto de questionamento, tá bom? O Corpus Juris Civilis, ele começou a ser compilado em 528 por 10 membros capitaneados por Triboniano. E em 529 foi publicado. Acontece que esse primeiro código não chegou até nós. É o chamado Código Velho. Porque acontece que ao mesmo tempo, Triboniano formou comissões, e essas comissões elas foram avançadas. Uma se preocupando em compilar todo o sistema jurídico, que é o Corpus Juris Civilis, que teve o primeiro código, Código Velho, e teve o segundo código, que é o que chegou até nós. Aí você tem o segundo grande obra de Triboniano, que foi o Digesto Opandectas. E aí sim, era uma compilação de doutrinas e jurisprudências. Essa compilação de doutrinas e jurisprudências é o Digesto, ou em grego, Pandectas, que foi publicado por volta de 530, lógico, depois de Cristo. Acontece que você tinha que adaptar textos doutrinários de jurisconsultos romanos e jurisprudência, decisões reiteradas dadas pelos tribunais romanos ao código. Essa adaptação chama-se interpolação. Hoje em dia as interpolações são até bem fáceis de nós notarmos. Como se vocês forem ver, os autores de livros sempre soltam novas edições. E essas novas edições visam adaptar a sua obra doutrinária a novos textos de lei. Eu sou professor de processo civil. Meu primeiro mestrado foi em processo civil. Quando meu primeiro mestrado foi em processo civil, o Código de Processo Civil era de 1973. Em 2015 saiu um novo código. Todos os doutrinadores tiveram que soltar novas edições, adaptando sua obra doutrinária aos novos textos de lei. Quando eu fiz Faculdade de Direito 90-94, o Código Civil é de 1916. Em 2002 saiu um novo código. A mesma coisa aconteceu. Hoje, em Roma se dá o nome de interpolação. Essas adaptações de doutrina à nova legislação. Então, além do Corpus Juris Civilis, do Digesto, também nós temos as institutas. A instituta mais famosa foi de Gaio. E a instituta muito é citada, por quê? Porque institutas nada mais são do que obras para o ensino do direito. Vocês devem estar lendo, talvez, Silvio de Salvavenosa, Silvio Rodrigues, Washington de Barros Monteiro em Direito Civil. Também tem as obras de Direito Penal do professor Luiz Flávio Gomes, que acabou de falecer agora de manhã, dia 1º, pelo menos é o que está circulando na internet, né? Pelo menos no Instagram. O professor Mirabete também era um professor que fez obras para os alunos. Também tem o professor Damasio, tem o professor Capês. Queira ou não queira, as institutas nada mais são do que livros escolares jurídicos, que também foram compilados por Triboniano. E por último nós temos as novelas. O que são novelas? Novelas nada mais são do que o novo Corpus Juris Civilis e as novas leis, que também eram chamadas de Constituição, não comparando com o que nós conhecemos hoje como Constituição. A novela foi assim, por assim se dizer, depois de todo o trabalho por Triboniano, Justiniano não ficava quieto. E ele queria soltar novas leis. E soltando novas leis, ele soltou as novelas. E a principal novela é o Código Novo, Corpus Juris Civilis já atualizado. Depois de todo esse trabalho de pesquisa para fazer livros escolares, jurídicos, de todo esse trabalho de pesquisa para compilar jurisprudência
para compilar doutrina e atualizá-las, foi soltado a novela. E que aí, em 534 depois de Cristo, né? Inovou no direito hereditário, inovou no direito matrimonial por influência do cristianismo, diga-se de passagem, né? E as atualizações dadas começa pelo livro 1, que trata das fontes do direito, o livro 2, o processo jurídico, do livro 3 até o livro 7 é o direito privado, que é o nosso direito civil, que trata das ações, que tratam das pessoas, que tratam das coisas. No livro 9 é o direito penal, e no livro 10º ao 12º trata-se do direito administrativo, ou seja, são as leis que regem as cidades, como as cidades são administradas, e também a lei fiscal. Tá bom? Para terminar, mesmo porque nós já estamos aí com 11 minutos e não tem muito o que ser dito. Tá bom? Só reprisando. A obra justiniana compreende o corpus juris civilis, a obra justiniana compreende as institutas, o digesto e as novelas. São essas 4 principais obras justinianas. Tá bom? Foram que chegaram até hoje nós. Foi a nova versão do corpus juris civilis, a digesto, a instituta e as novelas. A base do direito ocidental está aí. Tá bom? O iluminismo, que veio nos tirar da treva. O iluminismo, que veio tirar o Deus do centro do universo e pôr o homem como centro do universo. O iluminismo que veio tirar o homem da idade das trevas, da idade média. Esse ressurgimento do homem, esse ressurgimento do iluminismo, teve como fonte jurídica o corpus juris civilis. Teve como fonte jurídica as 4 obras de Justiniano. Ao tal ponto em que, por exemplo, em 1806, saiu o Código Napoleônico, o Código Civil francês, que influenciou ainda muito mais toda a nossa civilização ocidental. Esse Código Napoleônico influenciou Clovis Bevilacqua, que em 1916 soltou nosso primeiro Código Civil brasileiro. E muitas das disposições do Corpus Juris Civilis até hoje ainda perduram. Essas novas safras de doutrinadores, eles não citam. Mas se você for ler uma obra de Clovis Bevilacqua, que diga-se passagem, é o nome da praça na frente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do lado da Praça da Sé, Clovis Bevilacqua cita muito digesto, cita muito institutas, cita muito novelas, porque a fonte do nosso direito ainda está lá. Beleza, gente? Senhores, não está sendo fácil para ninguém. O nosso isolamento social não está sendo fácil para ninguém. Nós, professores, se adaptarmos a essas novas tecnologias sem treinamento, estamos fazendo na raça, estamos fazendo, dando as caras para bater. E essa videoaula é um modelo que eu prefiro, consultando todos os demais colegas de vocês, do 4º, do 5º e do terceiro ano, que são os anos que eu leciono, falando com eles, inclusive até com outros colegas do terceiro termo de vocês, do 2º ano, eu verifico que problemas domésticos não permitem que eles fiquem na frente de um computador. Problemas tecnológicos também não permitem que eles tenham banda larga para ficar assistindo videoaula. Problemas também que você, com uma videoaula, se você interessar, você revê, você assiste quantas vezes você quiser. Por outro lado, a aula ao vivo, como o meu irmão está na Toledo fazendo,
Ele deu a aula, deu a aula. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, vai ficar sem explicação. Só vai ter o material de apoio. Eis a razão do porquê de eu preferir essa videoaula gravada, disponível, para que vocês, a qualquer hora que vocês quiserem, a qualquer hora que vocês puderem, assistam. Tá bom? Tá? E aí fica disponível. Vou mandar o link pelo grupo do WhatsApp, vou mandar o link pelo grupo do Classroom. E senhores, estou disponível para resolver toda e qualquer dúvida, como sempre estive desde o começo. Beleza? Beijinho, até semana que vem. Tchau.